Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês acerca de como evitar que as heresias entrem em suas igrejas. E então eu peço que se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na página inicial desse canal você encontra um curso de teologia, pagamento único, super acessível, tá? Um curso livre de teologia que contém 86 matérias. Então fica esse meu convite, tá? E se torne membro do canal aqui, dá esse apoio pra gente e vamos a mais esse vídeo. Como fazer para evitar que as heresias entrem em nossas igrejas? Bom, o primeiro passo é a gente observar que contexto a sua igreja está inserida. Estamos falando de uma igreja que é mais afastada, em cidade pequena, uma igreja de bairro, uma igreja numa grande cidade. Por quê? Querendo ou não, nossas, querendo ou não, o contexto geográfico indica muito como vai ser, você vai ter que lidar com essa situação. Por quê? Nós temos a questão do nível intelectual das pessoas, a formação delas. As pessoas, uma igreja onde todo mundo tem um ensino médio, é um tipo de assunto, é um tipo de tema, é um tipo de argumentação. Uma igreja que seja mais rica, por exemplo, ela tem outro tipo de argumentação, outro tipo de lógica. E essa divisão é importante você ter em mente para você saber lidar como responder. Porque não é só lidar com a heresia, mas é como lidar com ela. Então, primeiro a gente tem que saber, ou você tem que saber, qual igreja está, como sua igreja está localizada, né? Porque o que acontece? Você pega uma igreja mais pobrezinha, uma igreja que fica num subúrbio ou numa cidade pequena, de um lugar que nunca ninguém ouviu falar. É natural que aconteça que as pessoas tenham interpretações equivocadas porque elas estão mais afastadas. Para provar isso, tem um vídeo de um cara lá do pedreiro que se dizia pastor, né? O cara era pedreiro, profissão, né, dia a dia, pô, nada contra, eu também sou pedreiro, trabalho na construção civil, né, mas também sou professor, tenho formação, tal, mas a gente acaba trabalhando naquilo que sempre fez, né, fazendo uns bicos aí. E aí o que acontece? O cara, por ele não ter tido um estudo, ter uma tentação, ter tido uma tentação não, ter tido uma atenção, ter focado na sua área educacional, esse pastor de igreja pequena, um lugar não sei da onde, é, ele leu na Bíblia que toma a esposa do seu amigo, a esposa e adultera, né? Aí ele falou adultera. Aí porque o que acontece? Tinha uma irmã da igreja que sonhou que tinha que ter um filho com o pastor. Só que o problema é que essa irmã era casada. Você imagina o que deu? E por quê? Porque não tinha o pastor na, vamos dizer assim, na inocência dele, na ignorância dele, e aí lê um texto bíblico de maneira errada, sem se atentar à pontuação, e é muito engraçado essa cena, porque o jornalista fala, não, mas aqui é adúltera, não é adultera, olha o acento aqui. Ele olhou, vixe, aí ele pensou, nossa, na frente do jornalista, isso foi em rede nacional, né? Foi fantástico depois disso aí. Então, o que que acontece? O que que acontece? Como é que se combateria isso? Pô, simples ensino de língua portuguesa. Talvez um curso teológico teria ajudado. Essa pessoa ela não cometeria esse equívoco. Então, eu só dei um exemplo de uma pessoa com baixa formação e que não se focou nos estudos. Então, na minha opinião, o primeiro passo para você enfrentar qualquer heresia é você elevar o nível dos dirigentes da sua igreja. Então, você pode concordar ou não concordar, por exemplo, com o Silas Malafaia, mas eu vi ele falando o seguinte, o Silas Malafaia é presidente da igreja Vitória em Cristo, hoje é um dos grandes defensores da teologia da prosperidade, né? E assim, mas uma coisa
uma coisa que ele falou que eu acho extremamente relevante, é você, ó, os meus anciões, os meus presbíteros, todos têm bacharel em teologia. É obrigatório, né? Tipo assim, para subir de cargo dentro da igreja dele, você tem que buscar a graduação. E ele não está errado. Por quê? Porque você coloca uma pessoa treinada, né? Porque pro bacharel em teologia, por mais simples que ele seja, por mais fraco que ele seja, você pode colocar assim, ele ainda dá algum treino, alguma noção de como interpretar corretamente as escrituras, dá uma luz, assim, tipo assim, mesmo que seja pálida, para a pessoa falar assim, pô, eu não sou o bichão da goiaba, né? Eu tenho que muito aprender. Então, o primeiro passo é você melhorar, aumentar a graduação da sua igreja, da sua congregação, via dirigentes, né? Via dirigentes. Então, essa é a minha visão. Porque quando você leva os estudos a sério, você começa a levar os estudos, elevar os estudos, automaticamente erros de interpretação de leitura caem. Não é que vão reduzir, mas eles caem e fica mais fácil de lidar. Porque quando você pega uma pessoa ignorante, eu digo ignorante, é o seguinte, uma pessoa que estuda muito, quando ela tromba com outro cara que estuda muito, ela consegue respeitar, porque, pô, eu encontrei alguém que consegue dialogar e a lista de leitura dele, a carga de estudo dele é diferente da minha. Então eu vou parar para ouvir ele e ele para me ouvir também em algum momento. Então você consegue ter um diálogo. Mas quando você pega uma pessoa que tem um grau de estudo muito alto, com uma pessoa com outra pessoa que tem um grau de estudo muito baixo, normalmente as pessoas com baixo grau de instrução, elas não costumam ouvir quem estuda muito, porque parece cansativo, parece moroso. Então o que a gente tem que fazer? Ou, no caso, você teria que fazer? Aumentar as pessoas que estudam um pouco. Mostrar para elas que o estudo é importante. Né, e prepará-las. Então, para evitar o quê? O erro de interpretação, vai lá e adultera com a mulher, né? E por aí vai. Tem um vídeo muito antigo da minha... Um vídeo muito antigo aqui do YouTube, não sei se ele está ainda disponível, que é A Briba Fala. É um rapaz completamente... Você percebe o grau de instrução muito baixo nele. E ele começa a falar um monte de coisa no sermão dele, né? Ele fala do cavaleiro azul do Apocalipse, ele fala que o teu cego ouve, né? E assim, você racha o bico da risada. Mas o fato é que, em tese, muitas igrejas são desse jeito. A pessoa sobe lá e fala qualquer coisa. E o fato é, não pode subir qualquer um para pregar. Isso é. Então, primeiro passo, você tem que elevar a educação dos ministros, dos presbíteros, dos diáconos, né? Tem que ter algum critério para colocar o cara lá. Ele não pode ser, porque o cara é crente há 10 anos. Não, peraí, o que você fez? O que você estudou? Né? Para você subir para diácono, você tem que ser professor de escola bíblica. E aí, topa? Você quer? Você quer ser ancião, quer ser presbítero? Presbítero e ancião é a mesma coisa. O termo é diferente. Presbítero é ancião em grego, né? Então, ancião é a tradução de presbítero. Ou você quer ser ancião? Então mete bronca aí na lição da escola bíblica dominical ou na escola bíblica tal. Mete bronca, vamos ver o que você sabe. Porque o ancião ele tem que ser conhecedor, né? Então, não adianta nada você colocar um cara lá como ancião, como presbítero na igreja, cara, quando sobe para pregar só fala besteira, é incapaz de passar bem uma escola bíblica, vamos lá, vamos ter um estudo doutrinário aqui. Quais as doutrinas que você quer passar pra gente? Vai lá, estuda lá as doutrinas da nossa igreja, você escolhe 3 e passa pra gente em 3 sermões aqui. Faz o desafio. Então, você vai ter que controlar isso. Né? Então, primeiro, instruir a liderança local. Segundo, regulamentar a liderança local. E o que eu digo regular? É exatamente isso. Não deixar qualquer um ficar tendo cargo. Né? Não deixar qualquer um. O cara chega aqui, já vira ancião. Essa é uma estratégia que eu vou mencionar aqui. Eu vou falar de experiência pentecostal, porque eu tenho um amigo que é pentecostal e aconteceu isso. Tem a igreja dele era uma igreja Assembleia de Deus
grande, né? Não era uma igreja pequena, era uma igreja até que estruturada, grande, dentro das convenções das Assembleias de Deus e tudo certinho. E para você subir de cargo nessa igreja era difícil. Tipo assim, não é que era difícil, era um pouco mais demorado, era um pouco mais burocrático. Você tinha que ter um tempo de igreja, você tinha que depender da boa vontade do pastor e de outras questões. Ok. O que um carinha fez? Olha só o que o carinha fez. Ele saiu dessa assembleia, foi para uma igreja pequena. Ele era o quê? Acho que nem diácono, ele era diácono, alguma coisa assim. Quando ele foi para a igreja pequena, automaticamente já ungiram ele para presbítero. E depois de 1 ano, 2 anos, o cara voltou, ele já era ancião, cara. Ancião. Ele tentou voltar para essa igreja, para a igreja grande, e ele já era ancião. Bom, o cara é presbítero. Então tem muita gente que faz essa jogada de cortar o caminho fazendo isso. Mas aí você vai ver o sermão do cara, a abordagem do cara. O cara era fraco. Ele não tinha que estar lá como presbítero. Ele não tinha que estar no corpo dos anciões da igreja. Entendeu? Então, assim, controlar quem vai entrar, quem vai pregar, quem vai fazer o que for. Instrução, controle, né? Eu acho que são o que a gente pode fazer. Aí, chega um ponto do vídeo aqui que você pode questionar. Ok, Adolfo, mas eu não sou o pastor da minha igreja. Eu não sou o dirigente da minha igreja. O que eu posso fazer? Aí você vai ter que informar a liderança suprema da sua igreja. Se ela tiver uma liderança maior, né? Porque tem igrejas que são grandes, tem igreja que pessoa que vai estar me assistindo aqui, por exemplo, que a igreja dele é a igreja dele, é uma igrejinha pequena ali que acabou de ser fundada, que é natural, todas as igrejas já passaram por essa fase, e não tem uma liderança suprema, né? Eu falo, mas eu sou membro comum, eu sou apenas um diácono. Bom, o que você vai ter que fazer é conversar com o pastor presidente, no caso. Se você estiver numa igreja grande, falar com autoridades maiores. Falar com o pastor, ó, pastor, estamos falando besteira. Como é que faz? Vamos tentar resolver isso? Uhum. Vamos tentar resolver isso? E dialogar. Alguém tem que ser informado e mostrado. Aí surge a pergunta, tá, e se for o pastor do herege? É? Cara, aí não tem jeito, né, meu amigo? Aí não tem jeito. Aí você tem que juntar suas coisas e ir embora dessa igreja, porque senão você vai queimar no lago de fogo. Ponto. Tem coisa que a gente faz e tem coisa que a gente não faz, né? O que eu estou dizendo aqui é o que a gente pode fazer. E aí alguém pode olhar e falar assim, tá, professor, mas você só se esqueceu do principal, a oração. Você se esqueceu de que tem que orar para que o Espírito de Deus esteja sobre você e que as heresias não caiam sobre a sua igreja. Bom, orar é extremamente importante, concordo, e isso é obrigação básica de qualquer um. Só que estamos falando de problemas locais e psicológicos. Então, assim, você lidar com um ignorante não é fácil. Então, é por isso que eu estou, pelo menos, tentando dar aqui a minha opinião sobre esse assunto. Porque, como eu já disse em vídeos anteriores, vamos supor você que assiste esse vídeo, você tem um perfil. Você tem um perfil, ou você é estudante de teologia, ou você é pastor, ou você é líder na sua igreja, ou você é alguém que está tentando ser líder, ou você é alguém que se interessa muito pelo estudo bíblico. Esse é o perfil seu. Normalmente essas pessoas com esse perfil, elas vão buscar fazer o quê? Elas vão buscar fazer um curso de teologia, elas vão ser pessoas que se destacam numa lição da escola bíblica, são pessoas que têm conhecimento. Então você é a barreira, é a fonte, é aquele que mantém-se postura de pé, que impede de muitas heresias entrarem na igreja. Por quê? Se o cara vem falando que o nome de Deus significa Deus porco, né, o nome de Jesus significa Deus porco, você tá lá para dizer que é uma tremenda imbecilidade, entendeu? Se aparecer alguém falando qualquer uma coisa desse sentido, você tá lá. Então a sua presença já afasta de certa forma isso. É claro que existem outras heresias que são mais sutis, que talvez você até creia em alguma delas e não sabe, mas é natural, isso aí é comum a todos, mas tem aquelas que não dá para descer. Então, toda igreja local, ela precisa de um teólogo. E você tem que se manter firme. E tem coisas que você pode fazer e você não pode fazer.
Orar é uma delas. Mas se você vê que o campo ali não é suscetível para você, junta suas coisas e queima chão. Se você tá ali e não querem te ouvir, você junta suas coisas e queima chão. Simples assim. Por exemplo, professor Adolfo Euclid, eu não consigo ficar em igreja pequena. Aí você fala, por que você não consegue ficar em igreja pequena? Igreja pequena é um tentando derrubar o outro. Igreja grande, você passa despercebido ou você literalmente você passa despercebido por todos, ou sempre falta gente para trabalhar. Então, normalmente igrejas grandes, eles não te enxergam, e se eles te enxergarem, eles querem que você trabalhe. Entendeu? Então, tem muito disso. E eles não têm um negócio de um derrubar o outro numa igreja grande. Já a igreja pequena, eu não gosto por causa disso. Então, percebe a diferença? Então, eu estou falando aqui do que a gente pode fazer ou não. É claro que tudo está no controle de Deus. Mas existe uma parcela que está no nosso controle. No nosso controle a gente tem que tomar posição. É isso. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Peço perdão pelo tamanho. Lembrando que uma das maneiras também é de vocês se graduar. Então, sempre aconselho, façam um curso de teologia na página inicial ou façam uma faculdade. Tem faculdade. Eu tenho um amigo que é o Breda. A propaganda dele vai estar aqui no final. Se inscreva no canal Severino Breda, Direito e Teologia. E faça um curso superior. Faça um curso superior. Ajude, se ajude, né? No sentido de que você, fazendo um curso superior, você, tipo assim, quem é que vai debater com o cara? Ah, eu sei história. Ah, eu sou formado. Se você falar que é formado em teologia, tem igreja que te vê errado. Mas se você chegar e falar, eu sou formado em letras, eu sou formado em história, eu sou formado em sociologia, eu sou formado em filosofia. A pessoa que tá lá, que não se formou, que tá querendo bater de frente com você, ela já pensa assim, eu não vou bater de frente com esse cara, porque o cara estudou. Então vamos ouvir ele, né? Então, às vezes só de você ter um curso superior te ajuda nisso. Impede que uma heresia entre na sua igreja. Eu não estou falando isso porque... Não, eu estou dizendo, esse é o caminho. Né? Não tô, que eu quero que você faça um curso. Não. Você pode escolher a instituição que você quiser. Normalmente você ter um curso superior te ajuda muito. Todo mundo não respeita o médico, o advogado, o dentista. É só por causa do dinheiro, do dízimo dele? Não, é porque o cara é formado. Você vai discutir com um advogado, é diferente de você discutir com o pedreiro. É diferente de você discutir com, com, com a pessoa lá que faz qualquer outro trabalho mais braçal que não estudou. É diferente. A argumentação é diferente. Né? E por que ninguém bate de frente com o advogado? Porque sabe que o cara estudou e o trabalho dele é debater com os outros, é lidar com lei, é lidar com isso, com aquilo. Então, assim, uma graduação ajuda muito. Né? Certa feita, eu mesmo fui chamado de herege. Eu cheguei pro cara depois do que ele veio falar comigo, né? Minha esposa deu um piti muito louco, né? Minha esposa é muito estressada. O cara veio conversar comigo, eu falei, irmão, do que você é formado? Ele falou, sou biólogo. Tá, você é biólogo. Fechou. Se eu discutir de biologia com você, a possibilidade de eu estar certo é grande ou não? Não. Mas por quê? Porque eu sou formado, eu conheço. Então, você é biólogo, você estudou biologia, beleza. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a minha graduação? Ah, não sei, irmão. Então, eu sou formado em teologia e sou formado em história. Você quer discutir esses assuntos comigo? Aqui, ou em qualquer lugar, ou em qualquer outro momento? Você quer discutir? Para entender o porquê que eu falo as coisas? Não, não quero. Então pronto. Na época eu era, né, só teologia e história. Agora eu sou formado em letras e... Então, assim, na época eu também não era professor de teologia, né? Então, entende? Pesa isso. Isso pesa na hora de entrar numa conversa, na hora de bater um papo. Porque, às vezes, a pessoa ela vai te ouvir só por causa da sua formação. Opa, vou ouvir um doutor aqui. Mas o doutor é... Vou ouvir um psicólogo. O que psicólogo sabe de Bíblia, mano? O que psicólogo sabe de Bíblia? Mas o pessoal ouve, por quê? Porque psicólogo, foda-se, mas o pessoal ouve, entendeu? Então assim, o ponto que eu quero colocar para vocês é esse. Estude, tenha uma segunda graduação e perdão pelo vídeo longo, propaganda do Breda na descrição, aqui no vídeo, e se inscreva, Severino Breda, Direito e Teologia. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia,
também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.